Desde muito bebezinha, a minha família sempre deixou muito claro pra mim que a minha mãe que me criou, a minha madrasta, ela não era minha mãe biológica. Meu pai, ele até conta que quando ele conheceu minha mãe, a minha mãe ela estava um pouco perdida, tinha um relacionamento muito abusivo dentro de casa com os pais dela, e que o meu pai levou a minha mãe para morar com ele na casa dele quando ela ainda era bem jovenzinha. Se eu não me engano, minha mãe engravidou de mim, ela tinha 16 anos. Depois que passou a gestação, e ela passou a gestação na casa dos meus avós paternos, morando com o meu pai, teve a mim. Assim que eu fiz uns 4 meses de vida, a minha mãe já estava melhor e ela começou a mudar o comportamento dela, né? Começou a se envolver com as amizades aí que ela já tinha, e aí ela um dia saiu com uma amiga de carro junto com os caras, demorou 3 dias para voltar, meu pai que ficou comigo, eu mamava no peito dela, meu pai teve que começar a me dar fórmula. Eu sei que a história da minha infância é uma história um pouco conturbada, mas o meu pai sempre deixou claro que a minha mãe era uma mulher nova. Ela era nova, ela era adolescente, ela não sabia muito do que estava fazendo, e que os pais dela eram muito ruins com ela, que ela era uma boa pessoa, só que a fase que ela estava vivendo no momento em que engravidou de mim mudou completamente a, a história dos dois, né? Depois disso, acabou que eles brigavam muito, porque minha mãe aprontava, minha mãe saía, meu pai descobriu que minha mãe estava se envolvendo com outras pessoas, e sempre deixaram muito claro a história, assim, né? E foi quando meu pai falou que queria ficar comigo, minha mãe meio que deixou eu ficar com meu pai e com a minha avó, e sumiu no mundo. Desde então, desde os meus 4 meses de vida, a minha mãe nunca mais apareceu. Papo dela não ter nem perguntado como é que eu tava, mandado uma mensagem, aparecido de vez em quando só para dar um alô, me olhado nem que fosse de longe, ido em alguma reunião de escola, muito pelo contrário. Quando eu fiz 1 ano e 3 meses, o meu pai conheceu a minha mãe-drasta, a minha mãe atual, que é a minha mãe que me criou. Essa mulher, essa madrasta, ela foi uma pessoa muito abençoada na nossa família. Ela casou com meu pai na igreja, né? E eu já era um pouquinho maior, então eu entrei junto com o cachorrinho. Ela cuidou de mim desde que eu era muito bebezinha, sabe? Meu pai saía para trabalhar e eu ficava com ela. Ela, sim, me chamava de filha, me tratava super bem. E a minha família paterna sempre foi muito, muito amorosa e muito humilde, sempre tratou essa minha madrasta muito bem. Então nós éramos uma família completa e uma família feliz. Nunca esconderam de mim o meu passado, nunca esconderam de mim a minha raiz, nunca esconderam de mim nada. E no fundo, eu nunca quis conhecer a minha mãe, sabe? Porque na minha cabeça a minha mãe estava ali. A minha mãe era quem estava me criando. Cara, ela fazia tudo pra mim. Eu, na escola, as meninas da escola elogiavam a minha mãe porque eu sempre ia com um penteadinho diferente pra escola, pra vocês entenderem o capricho que ela cuidou de mim, sabe? Ela era aquela pessoa que tudo que o meu pai ia comprar pra mim, ela queria que eu comprasse do melhor. Eu lembro ali quando eu tinha uns 5, 6 aninhos de idade, que a gente foi comprar uma mochila e ela falava assim: não compra essa aqui não é um personagem que tá em alta, esse personagem que tá em alta, as crianças da escola todas vão ter mochila bonita, porque eu tava indo pra escola melhor, porque meus pais melhoraram de vida. Então, eu lembro do capricho dela em fazer a minha lancheira da escola. Eu lembro que ela gostava de fazer os sanduichinhos, ela gostava de colocar o chocolatinho dentro do papelzinho. Eu lembro do capricho das minhas coisinhas de quando eu era criança. Eu tenho tantas memórias maravilhosas com essa minha madrasta. Ela foi tão incrível na minha vida. Ela foi maravilhosa. Aí, quando eu tinha 7 anos de idade, assim que eu fiz o meu aniversário, a gente estava na minha festa. Era uma festa e o tema da minha festa era da Monster High, porque eu amava Monster High e era um desenho que estava muito alto, tudo meu era do Monster High. Inclusive, a minha madrasta comprou aqueles cabelos que coloca na cabeça rosa para ficar parecida a personagem do Monster High, que tinha uma mecha rosa, sabe? E era muito legal e era uma festa muito bonita e tinha muita criança. Meu pai tinha alugado um salão de festas e aí, de repente,
repente, o meu pai falou pra mim que queria me apresentar uma pessoa e me chamou lá fora. E eu fui. E quando eu cheguei, era uma mulher, no meu aniversário de 7 anos. E aí ele olhou pra mim e falou: essa aqui é a sua mãe biológica. Na hora, sabe quando todo mundo tá olhando e tinha câmera filmando, tinha gente filmando, toda aquela tensão por receber a minha mãe, aquela coisa daquele reencontro, todo mundo querendo ver o reencontro no dia da minha festa, 7 anos de idade. Eu fiquei sem reação. Eu lembro que eu não conseguia expressar. Pra mim, ela era uma estranha. Tá, minha mãe biológica, nem entender o que era biológica, eu não entendia, sabe? Mãe de sangue. Minha mãe era minha mãe, minha madrasta, que eu nunca chamei de madrasta na minha vida. Na minha vida. Sempre foi minha mãe, sabe? Porque era ela que estava comigo, era ela a pessoa mais importante da minha vida. Era minha madrasta, sabe? A gente brincava junta, a gente brincava de cozinhar, de casinha, de desenhar, sabe? Ela era tão caprichosa comigo, tão caprichosa que não fazia sentido aquela mulher falar que era minha mãe. Eu sei que na hora meu pai, vai lá, dá um abraço nela. Eu não conseguia dar um abraço nela. Mas aí ela veio, ela me abraçou, eu lembro que ela me abraçou, parecia que eu tava abraçando um espinho, assim. Foi uma coisa tão ruim que eu senti, tão horrível, sabe? E aí ela olhou nos meus olhos, ela beijou na minha testa, falou que o sonho dela era me conhecer, era estar perto de mim, que ela tava morrendo de saudade, que ela queria voltar e que ela não ia mais sair de perto de mim. E aquilo pra mim foi a mesma coisa de eu ouvir: você vai assistir filme de terror eternamente. Porque era isso que eu tava ouvindo, que eu ia assistir um filme de terror da vida dela, porque ela não tinha essa parte da minha vida. E aí ela sentou numa mesa, algumas pessoas que conheciam ela da época que ela tava com meu pai sentaram lá, conversaram, e dava pra ver que de longe ela olhava assim pra mim, dava pra ver que os olhos dela brilhavam, sabe? Mas eu tinha medo. Eu sentia medo dela, eu tinha medo dela me levar, eu tinha medo dela me carregar, eu tinha medo dela me tirar de perto da minha mãe de verdade. Eu tinha medo do que poderia acontecer a partir dali, eu não estava feliz. Eu lembro que eu curti a minha festa, mas daquele momento em que eu olhei pro olhar dela lá na porta da casa, talvez até hoje, ficou um vazio dentro de mim. É como se quando ela chegou, ela trouxe um sentimento ruim pra dentro do meu coração, sabe? Foi muito esquisito o sentimento, foi muito estranho. Eu lembro que a gente cantava parabéns e aí ela queria ficar do meu lado. Eu não queria ela do meu lado, eu queria minha mãe do meu lado. Então eu bati o pé e falei pro papai, papai, eu quero você e a mamãe aqui. E aí ele veio cochichando no meu ouvido e falou, olha, ela também é sua mãe. E eu falei, mas hoje não, papai, por favor, hoje não. Por favor, papai, hoje não, deixa hoje a minha mamãe ser minha mamãe, que era a minha madrasta. E a minha madrasta sempre muito caladinha, dava pra ver um nó na garganta dela, dava pra ver que ela olhava assim, engolindo o choro, porque ela não destratou a minha mãe, ela tratou minha mãe bem, ela recebeu a minha mãe, ela levou, eu lembro da minha madrasta, da minha mãe de verdade, levar salgadinho pra minha mãe na mesa, servir refrigerante pra ela. Ela foi bem tratada, sabe? Minha madrasta tratou minha mãe bem, mas foi muito confuso pra mim. E aí meu pai deixou a minha madrasta e ele cantar parabéns comigo, mas depois pediu pra cantar parabéns de novo, pra agora ser a minha mãe biológica do meu lado, sabe? E aí minha mãe biológica foi, cantamos parabéns. Só que eu lembro que nem sorrir eu não conseguia sorrir, sabe? Nem sorrir eu não conseguia sorrir, porque era como, sabe quando você sente frio, uma pessoa chega perto de você e você sente frio? Eu sentia frio perto dela, era um sentimento muito esquisito. A partir dali, meu pai começou a dar muita bola pra minha mãe. E eu comecei a ver que a minha madrasta tava abalada. Pra você ter ideia, eu tinha 7 anos, mas eu era bem espertinha. Eu lembro da minha madrasta um dia, ela tava na cozinha, cozinhando, e ela tava chorando muito. Eu lembro que ela tava cortando alguma coisa e ela limpava assim, sabe, as lágrimas. E eu cheguei nela e falei pra ela, mãe, o que foi? E aí ela baixou, ela olhou assim nos meus olhos e falou assim pra mim, eu sempre te amei e eu sempre vou te amar, independente do que aconteça daqui pra frente. Você sempre foi a minha filha do meu coração. A gente nunca mentiu pra você sobre a sua mãe, a gente sempre falou que ela existe. E pode ser que uma hora ela ia voltar e ela voltou. E você vai ter que ser forte agora, porque ela quer estar perto de você também. E isso a gente tem que aceitar. Mas dava pra ver que ela tava magoada, que ela tava mal, sabe? Que ela não tava bem por conta disso, que isso tava destruindo o coração dela. Ela não precisou falar isso pra mim, muito pelo contrário.
contrário, ela apoiou eu ficar com a minha mãe. Só que eu não queria, e aí eu abracei ela e falei, mãe, minha mãe é você. E aí ela chorava assim, ó, de soluçar, sabe? E ela falava, eu sei que eu sou sua mãe, você é minha filha, sempre vai ser minha filha. E foi um momento que eu guardo dentro do meu coração muito forte esse momento, sabe? Aí meu pai chegou e falou que minha mãe queria me conhecer melhor e que a gente ia sair e que ele ia comigo para poder ter esse primeiro contato da primeira vez, porque eu não queria ir sozinha de jeito nenhum. A gente foi na sorveteria que tinha perto de casa. E a minha mãe, ela tava super bem de vida. Ela tava com um carro bonito, ela era bonita, tinha uma roupa bonita, sabe? Pagou tudo lá. E não, pode deixar que eu pago, que não sei o quê. E aí ela pegou assim na minha mão e falou que nada ia faltar pra mim, que todos esses anos que ela tava longe foi pra ela trabalhar e me dar uma vida melhor, que ela tinha arrumado um emprego bom, que ela tinha casado com um homem bom, que eu ia conhecer o meu padrasto, que a família dela queria me conhecer, que a família dela queria ter contato comigo, queria saber quem eu era, que ela se sentia muito culpada. Eu acho que era muita informação pra uma criança de 7 anos. Não queria saber de nada daquilo. Entende? Tipo, eu tava pouco me lixando pra conhecer mais alguém da família dela. Minha família eu já tinha. Eu amava os meus avós, os pais da minha madrasta. Eles eram meus avós. Eu ter que abrir mais espaço na minha vida pra uma pessoa que acabou de chegar, por mais que eu soubesse que ela existia, eu não queria. Eu não queria. Só que eu era muito criança pra falar eu não quero. Eu só balançava a cabeça e aceitava. Fazer o quê, né? E a partir dali começou todo um processo, sabe? Porque minha mãe não tinha minha guarda, e aí ela entrou na justiça pra poder dividir a guarda, e aí começou uma guerra dentro da minha casa, porque o meu pai, ele queria dar a guarda, mas ele também sentia aquela pressão da família, que a família, tinha gente da família que apoiava, tinha gente da família que rejeitava 100%, e aí a minha vida virou de cabeça pra baixo. O que antes era paz, era uma família unida, era uma família feliz, eu tinha meu pai e minha mãe, agora, de fato, eu tinha meu pai, a minha mãe, uma outra mãe, um outro padrasto, meus outros avós, pessoas que nunca fizeram parte da minha vida, que não me viram crescer, mas que queriam recuperar o tempo perdido comigo. E tudo começou a mudar. Dali em diante, eu fui meio que obrigada, porque o juiz determinou que eu tinha que ir para casa da minha mãe aos finais de semana. Minha mãe meio que ganhou na justiça do meu pai. Mesmo meu pai tendo me criado até os meus 7 anos de idade. A minha mãe conseguiu, porque ela é mãe. E porque ela tinha uma condição boa, ela não tinha nenhum tipo de comportamento ilícito, ela não mexia com nada errado. E ela podia, ela tinha direito sobre mim, ela que me deu a vida. Então eu tive que começar a ir pra casa dela. E aí ir pra casa dela sempre era um terror. Mas não porque a casa dela era ruim, não era. No fundo, as pessoas lá gostavam de mim, queriam me ter por perto, sabe? Queriam me dar atenção, amor, queriam saber da minha vida. Mas era eu que não me sentia que eu encaixava naquele lugar. Mas o pior começou a acontecer quando eu comecei a ir pra casa da minha mãe. E nitidamente eu não conseguia brincar, eu não conseguia sorrir. Ela tentava me alegrar, eu agradecia, mas sabe aquele negócio que eu ficava assim, tipo, sempre desconfiando dela, sempre ela me dava a boneca e eu agradecia, mas agradecia com aquele sorriso forçado na minha cara, porque nitidamente eu não queria estar ali. E tudo começou a piorar quando a minha mãe comprou a narrativa de que eu estava daquele jeito porque a minha madrasta estava colocando na minha cabeça que não era para eu ser amiga dela. Gente, eu era só uma criança. Hoje eu entendo que eu estava passando era alienação parental. E aí ela começou a comer o meu cérebro e ela começou a falar muito mal da minha mãe pra mim, da minha madrasta. E em vez dela me aproximar, ela fazia eu criar repúdio por ela. Eu odiava, aquilo cortava o meu coração com todas as facas que tinha na gaveta de casa. Aquilo não era normal ela falar da minha mãe que me criou daquele jeito. Ela era boa, ela nunca tentou me colocar contra a minha mãe. Só que como que eu vou me defender? Com 7 anos de idade. Eu só ficava ouvindo e aquilo criava uma bolha dentro da minha boca que eu não conseguia conversar, eu não conseguia comer e eu não conseguia nem chorar. De tanta raiva que eu ficava, sabe? E a minha mãe falava mal, aí chegava a visita na nossa casa, a minha mãe falava que tava tentando ver se eu ia morar com ela, porque senão eu ia acabar ficando com raiva dela pra sempre, porque a culpa era da minha madrasta, porque a minha madrasta que fazia coisa, que minha madrasta... Não era a minha madrasta nunca tinha falado nada. E eu falava, não, mamãe, não é. Eu não chamava ela de mãe, pra ser sincera. Eu chamava ela pelo nome dela. Só que ela me obrigou a começar a chamar ela de mãe. E pra
para não criar mais briga, eu chamava ela de mãe, mesmo sem querer chamar ela de mãe. E o meu pai falava, chama ela de mãe. E minha madrasta falava, chama ela de mãe. E era horrível, porque eu chegava da casa dela e eu contava tudo pro meu pai e pra minha madrasta. E eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto, mas tanto, tanto. Eu implorava, por favor, papai, não quero ir mais pra casa dela, papai, por favor. E a minha madrasta falava pra eu ter paciência, pra eu ter força, pra eu ter coragem, que as coisas iam melhorar, que as coisas iam melhorar, que as coisas iam melhorar. Resumindo, eu cresci no meio dessa alienação. Eu cresci com a minha mãe me colocando contra o meu pai e a minha madrasta, que não faz sentido nenhum, sabe? Eu cresci com ela querendo me afastar. Pra você ter ideia, na época, minha madrasta tinha feito uma rede social e ela postava fotos minhas. Tinha foto minha desde quando eu era bebê. A minha mãe mandou uma carta judicial pra minha madrasta, pra ela tirar tudo que era meu da rede social dela. Sabe? Tipo, isso fazia minha madrasta sofrer muito. E isso fazia eu sofrer muito também. Porque eu vi o sofrimento da minha mãe e eu queria estar do lado dela. E não daquela mulher que voltou depois, sabe? Só que eu tive que me manter no meio disso. Então eu cresci assim. Eu cresci com a minha mãe comprando guerra com o meu pai, comprando guerra com os meus avós, comprando guerra com a minha mãe, que é a minha madrasta, e os meus pais sempre se defendendo dela, mas nunca atacando. Nunca atacando. E ela sempre falava, em qualquer lugar, tava no churrasco, tava no aniversário, tava na festa. Nossa, ela fez um papelão na festa da escola uma vez, porque eu ia fazer uma apresentação de Dia das Mães e o meu pai foi com a minha madrasta, assim como os meus avós foram, porque eles sempre iam. Existia na minha história, antes da biológica voltar, existia aquele negócio de tipo, ela não tem a mãe biológica, então a gente vai dar em dobro pra ela. Era mais ou menos isso. Então os meus avós, a minha madrasta, os pais da minha madrasta, todo mundo tinha esse carinho e me davam tanto amor. E a minha mãe começou a querer proibir a escola de permitir a minha madrasta estar lá. E aí a minha mãe brigava com a escola, fazia barraco na escola. Nossa, e eu fui crescendo com isso. Eu fui crescendo no meio da guerra da minha mãe com a minha madrasta e no meio de uma alienação parental, em que ela tentava me colocar contra a outra. E eu cresci no meio disso. Só que eu tinha que fingir que eu não me importava. Por quê? Porque a cada vez que eu demonstrava raiva da minha biológica, ela ia lá e fazia algo para prejudicar a minha madrasta. Então, o que que eu aprendi a fazer? O que que eu, minha mãe, meus avós, minha madrasta aprendemos a fazer? Aprendemos a blindar. Aprendemos a criar um teatro. E toda vez que eu ia para casa dela, eu tinha que ensaiar. Eu tinha que ensaiar, tipo, eu gosto de você, ai, como eu gosto de ter te conhecido, ai, não, que não sei o que. Eu tinha que ficar ensaiando um monte de coisas, sendo que eu era uma criança, para me defender ela e para proteger a minha própria família. Então, foi muito doente, até eu fazer 16 anos de idade. Quando eu fiz ali 16 anos de idade, as coisas começaram a mudar, porque eu já tava mais em liberdade, saía, dormia na casa dos amigos, viajava entre amigos. Não, foi super. A minha adolescência foi super gostosa. E foi quando eu decidi que o que eu queria mesmo era a minha madrasta como a minha mãe. E que a rejeição que eu tinha com a minha biológica não tinha nada a ver com ela, só que eu comecei a bater de frente com a minha biológica. Bater de frente mesmo. Aí a gente teve a nossa primeira briga, que eu humilhei ela com todas as palavras do vocabulário, que eu falei pra ela tudo que eu queria ter falado, mas eu não tinha nem palavras pra falar isso, lá na minha festa de 7 anos, que ela nunca deveria ter voltado, que ela não é minha mãe de verdade, que ela me abandonou, que se ela tivesse me amado, porque eu tinha a idade que ela me deixou. Eu tava com a idade que ela me deixou. Se eu engravidasse hoje, eu ia cuidar. Eu não ia ter ficado vagabundando com um macho por aí igual ela fez, não. Aí isso foi o que ela precisava para confirmar de que a vida inteira colocaram ela contra mim. Porque ela fala que quando meu pai contava para mim que ela tinha 16 anos, que os pais dela botou ela fora de casa, que ela foi morar lá, que ela me deixou para trás, o meu pai também me alienou. Que o meu pai colocou na minha cabeça todas essas coisinhas. Mas essa é a história e a verdade. Então, virou uma guerra entre, mas o meu pai estava falando a verdade e o meu pai cuidou de mim. E você tá o quê? Querendo ocultar o passado? É minha história. Eu mereço
mereço saber de onde eu vim. Mereço saber. Meu pai nunca mentiu pra mim. Sempre deixaram muito claro que quem era a minha mãe era você. Sempre deixaram muito claro que você me deixou pra trás. Nunca mentiram pra mim. Mas quem me criou foi a outra. E isso era a mesma coisa de também colocar uma faca no coração da minha mãe. E aí a gente começou a entrar em guerra. Só que a partir daí eu já não era mais obrigada a dormir na casa dela, eu já não era mais obrigada a passar final de semana na casa dela, eu já não era mais obrigada a nada com ela. E foi quando eu deixei muito claro pra ela que eu não tinha um pingo de amor por ela, que eu não estava nem aí pra quem ela era, que ela nunca mais ia fazer comigo o que ela fez a vida inteira, que era me colocar contra o meu pai, colocar minha madrasta contra mim, querer ficar fazendo intriguinha e picuinha entre nós duas, que a partir daquele dia quem ia ter todo o meu amor e o meu carinho era quem nunca me abandonou, que é a minha madrasta, que era um absurdo, porque ela fez a minha madrasta apagar as fotos de quando eu era bebê das redes sociais. Que tipo de mulher ela era, sabe? Tipo, além de me abandonar, além de ir embora, volta e ainda quer destruir a família que cuidou de mim em vez de ter gratidão. Eu, querendo ou não, veio tudo e eu me tornei extremamente revoltada. De lá pra cá, o relacionamento com a minha mãe nunca foi o mesmo. Na verdade, eu nunca tive um relacionamento sólido com ela, vai. Sempre foi forçado pra tentar proteger a minha própria família. Mas quando eu comecei a querer mesmo falar, ok, pode ser que ela acredite que foi uma alienação, mas não foi uma alienação consentida. Meu pai não falava pra mim da minha mãe pra me colocar contra a minha mãe. Ele estava me contando o que aconteceu. Em nenhum momento ele falava assim, se ela aparecer, você não pode, eu não quero, você vai me decepcionar se você conversar com sua... Eles nunca me colocaram contra minha mãe. Mas a gente só toma consciência de uma alienação quando a gente se torna adulto. Que aí a gente vê o lado que sempre colocou minhoca na tua cabeça de coisas ruins e a gente vê o outro lado que sempre te tratou com amor e com respeito. Ou se os dois lados não colocou minhoca também, né? Mas não foi o caso da minha família, né? Então, hoje em dia, eu sou uma menina assim, eu tenho a minha biológica, né? Trato ela com respeito, chamo ela de mãe, às vezes eu vou lá, converso com ela, eu tenho um pouco mais de paciência porque agora ela é mais velha, eu também sou adulta, né, tenho outra cabeça, tenho um relacionamento, a gente tá planejando ter filhos, mas eu penso comigo, eu jamais teria deixado um filho pra trás, sabe? Por mais que ela era jovem, ela era adolescente, ela teve apoio. Meu pai não quis casar com ela, meus avós não aceitaram ela morar dentro da casa, então por que que ela abandonou tudo e me deixou pra trás? Porque ela não estava pronta pra ser a minha mãe. Aí ela volta como se a vida fosse assim. Ah, tive um filho, mas não tô pronta pra ser mãe agora. Daqui 10 anos eu volto, aí eu tô pronta. E aí a criança tem que te engolir? Gente, não desce. Não desce. Então, assim, trata ela bem. Não jogo mais essa história na cara dela, porque toda vez que eu vou lá, ela me pede perdão. Toda vez que eu vou lá, ela fala como ela me ama, como ela é apaixonada por mim, ela me elogia, ela quer estar do meu lado, mas ela tem muita raiva do meu pai, ela tem muita mágoa do meu pai e da minha madrasta, sendo que não tem por que ter essa mágoa. Tanto que no meu aniversário eu lembro que meu pai e minha madrasta tratou ela bem, que senão nem lá ela deveria ter ido, sabe? E depois ainda dividiram eu com ela, deixaram eu começar a ter esse convívio. Mas é muito sofrido você ver uma mãe igual a minha madrasta sendo tão boa. Hoje em dia a gente lê tanta história de madrasta que maltrata, que judia, que compete. E a minha madrasta não. Minha madrasta, tudo que ela fez foi ser a mãe que eu não tive. E quando a biológica volta, tenta tirar ela desse lugar, apagar as fotos, os sorrisos, as lembranças. Isso aí ninguém nunca vai apagar da minha memória. Pode apagar as fotos, mas o que eu tenho dela dentro do meu coração, não tem como. Não tira, ninguém nunca vai tirar. Tem que bater minha cabeça e ter um acidente, uma amnésia pra esquecer quem ela foi pra mim, sabe? E ela até hoje, ela é uma grande mãezona, ela me deu irmãos, ela é muito parceira do meu pai, ela é amiga, e hoje eu peço até perdão pra ela, sabe? Eu peço, minha mãe, me perdoa por ter te colocado nessa situação. E ela sempre fala que a culpa nunca foi e nunca vai ser minha, que a criança da história era eu, e que o melhor que eles puderam, eles me deram, sabe? Mas é de muita dor e de muito sofrimento. Então, hoje sempre que eu conto essa história, eu tento trazer a lembrança de que, por mais que você reencontre os seus pais biológicos, você foi criado por pais adotivos e tem muita vontade de encontrar os seus pais biológicos, toma cuidado com o que você vai encontrar. Toma cuidado com o que pode acontecer com a sua própria vida. Sua vida pode virar de cabeça para baixo. E outra coisa, nunca deixe de amar aqueles que sempre te deram amor.
Eu agradeço muito, não só a minha mãe-drasta, como a família dela, que sempre me tratou como se eu fosse filha biológica dela. Nunca me trataram com diferença entre eu e meus irmãos. Agradeço de verdade por eles nunca terem colocado minhoca na minha cabeça e terem querido me colocar contra a minha mãe biológica, sabe? Muito pelo contrário, eles sempre me apoiaram e é esse tipo de apoio que eu quero carregar comigo e que eu quero dar para os meus futuros filhos. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história por conta da alienação parental. A alienação parental não é considerada crime na legislação brasileira, mas trata-se de uma violação civil, que é a lei da alienação parental, que busca coibir a manipulação psicológica da criança para afastá-la de um de seus genitores. No entanto, a prática gera severas consequências legais. O que a lei considera alienação parental? A prática ocorre quando um dos pais, avós ou responsáveis interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente para induzi-los a rejeitar ou criar sentimentos negativos contra outro familiar. Condutas comuns incluem falar mal do genitor na frente da criança, dificultar ou impedir o direito de convivência e visitas, omitir informações importantes como dados escolares e médicos, apresentar falsas denúncias de abuso ou maus tratos, mudar de endereço sem justificativa para dificultar o convívio. Então, assim, o que gera como consequência? Mesmo não sendo um crime que resultaria em uma prisão, tá? Não é crime, mas resultaria numa prisão, a prática é considerada ilegal e o juiz pode aplicar diversas medidas para proteger o menor, incluindo advertência judicial, aplicação de multa ao alienador, aplicação do tempo de convivência com o genitor afetado, determinação de acompanhamento psicológico e alteração da guarda ou suspensão do poder familiar. Possíveis crimes associados, apesar da própria alienação, não gera pena de reclusão. Atos conexos cometidos durante o processo podem ser enquadrados no Código Penal. Os exemplos incluem falsa acusação, agressão verbal ou calúnia e difamação. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, porque tem muitas pessoas que acham normal dentro das famílias um pai meter o pau na mãe na frente da criança, ou a mãe, seu pai é um merda, seu pai não presta, seu pai é um bosta, seu pai não é pai de verdade, seu pai não é homem. Isso também é alienação, tá? E um avô fala mal da mãe, tudo isso é alienação e pode deformar o psicológico da criança, a formação dessa criança para o mundo adulto, tá? Então eu trouxe essa história mais pra gente também falar sobre isso, que é muito importante. Se você também cresceu dentro de uma alienação parental, me manda sua história no storiescanaldeatipaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.